chegamos até aqui. Antes de ingressar no mérito do voto, eu trago aos colegas a realidade sobre a qual estamos deliberando. As primeiras comarcas foram instaladas no Brasil a partir de 1609, há mais de 300 anos. Entretanto, as mulheres somente ingressaram na magistratura brasileira a partir de 1939. Tivemos a primeira, Auri Moura Costa, aprovada em concurso público no Tribunal de Justiça do Ceará, e depois da Auri, só 15 anos depois, tivemos a segunda magistrada, que foi a Tereza Grisolha Tang, ingressou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quanto às mulheres negras, a pioneira foi Mari de Aguiar Silva, empossada no cargo de juíza substituta do Tribunal de Justiça da Bahia, em 1962. Então, a história do Poder Judiciário brasileiro foi forjada, é evidente, sob a dominância masculina e branca por mais de 3 séculos, e os dados levantados acerca da composição da magistratura revelam os efeitos discriminatórios que essa realidade acarretou. Com efeito, há cerca de 26 anos, vêm sendo produzidos no país levantamentos periódicos sobre o tema e, no lapso compreendido entre os anos, vejam bem, de 1996 e primeiro semestre de 2022, foram mapeados grandes diagnósticos representativos que fornecem dados suficientes para... E aqui eu cito Mariana Yoshida, que nos dá a honra da sua presença e fez a sua dissertação de mestrado nessa área, em que ela afirma: se firmar a subrepresentação feminina na carreira, bem como se identificarem nas práticas e vida cotidiana dos tribunais as principais barreiras de acesso das mulheres aos diversos cargos da magistratura brasileira, desde juíza substituta até ministra do Tribunal Superior. E digo eu que, a esse respeito, com uma abordagem quantitativa, o primeiro levantamento rastreado foi exatamente da MB, o perfil do magistrado brasileiro, realizado em 1996, com cerca de 4.000 respondentes. Naquela época, 20% somente dos participantes eram mulheres, e no segundo grau esse número baixou para 9,3%, nenhuma ministra nos tribunais superiores, em 96. Após, em 2014, sobreveio o nosso primeiro censo do Judiciário, produzido por este Conselho, e com adesão de 64% de todos os magistrados e magistradas em atividade, e segundo o qual 35,9% da magistratura era feminina, sendo que, no segundo grau, 21,5% apenas desembargadoras. Em 2018, colhe-se o relatório da pesquisa Quem Somos? A Magistratura que Queremos, também da MB, que contou com cerca de 4.000 respondentes também, dos quais 33% mulheres no primeiro grau e 21,2% no segundo grau. Naquele mesmo ano, sobreveio também aqui do CNJ o perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros, em que ficou assentado o percentual de 38% da magistratura. Estamos falando do ano de 2018, e esses 38% de lá para cá, pouco subiram. Em 2019, o CNJ volta a ferir a questão do diagnóstico da participação feminina, e aí nós temos um quadro de 38,8% de magistradas em atividade e 25,7% dos desembargadores. Assim, em todas as pesquisas, podemos concluir, quantitativas realizadas em nível nacional com recorte de gênero, as mulheres constituem franca minoria, o que permite concluir pela subrepresentação feminina que foi trazida aqui da tribuna em diversas falas. Aqui eu destaco também a profunda análise que as renomadas pesquisadoras Maria da Glória Bonelli e Fabiana Lúcia de Oliveira, da Universidade Federal de São Carlos, fizeram sobre o perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros, publicado pelo CNJ. Elas dizem: olhando a posição na carreira de acordo com o sexo e o período de ingresso, notamos que dos magistrados ativos que ingressaram até 1988, 73% são hoje desembargadores. Dos que ingressaram entre 89 e 99, 11% são desembargadores. Dos que ingressaram entre 2000 e 2010, 3% são desembargadores. E 4% dos que ingressaram a partir de 2011 são desembargadores. Em todos esses recortes, o percentual de mulheres é diminuto. Ou seja, pelo menos o dobro de homens chegou à posição de desembargador. Nós temos, então, 75% de homens desembargadores hoje para 25% de mulheres na carreira. A apuração mais recente do CNJ, e aqui eu li esses dados em março deste ano, por ocasião do Mês da Mulher, que está no relatório da participação feminina da magistratura 2023, ano base 2022, o percentual de magistradas apresentou queda, recordam que eu mencionei aqui, de 38,8% para 38%, com expressiva diminuição nos postos mais altos da carreira. Nós tivemos um decréscimo, e as mulheres representam 25% entre ministros e ministras, 18%.
Pontua-se que os dados de 2019, que já mostravam uma subrepresentação feminina, foram substituídos por índices ainda mais reduzidos, exatamente nos postos de ascensão profissional. E o próprio relatório da pesquisa é enfático ao dizer que, quando analisadas as porcentagens de ingressantes magistradas no Poder Judiciário nos últimos anos, percebe-se que os valores nunca alcançaram 50%, sempre oscilando entre 35% e 46% ao longo da série histórica. O pior resultado no ano de 2019 foi de 35%.